E aí, pessoal, tudo bem? Quando todo mundo fica light, tranquilo, seu Nada de Pânico chegou com a temporada Mundo Afora. E nessa temporada a gente está batendo papo com profissionais que estão pelo mundo, que estão trabalhando no exterior, para que eles possam compartilhar suas experiências em todos esses lugares que eles vão comentar. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico e vou estar aqui conduzindo esse bate-papo hoje com vocês. Aliás, o Nada de Pânico é produzido por um time formado de profissionais sêniores do mercado, que tem o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite, né, de idade para aprender, para ensinar, enfim, para ter uma vida extremamente produtiva. Hoje vamos ter a companhia de alguns membros do Nada de Pânico, o Michel Girardias, do Rio de Janeiro, o Jorge Lacombe, de Campinas, e a Zara Martinez, também de Campinas. E nesse episódio vamos ter o prazer de receber o Carlos Breff, que mora no Japão há mais de 23 anos. Ele é quase um japonês. O Carlos ele ocupa a posição de Asia Pacific Market Data Manager, VP, na Goldman Sachs. E tem uma larga experiência no mercado em empresas como a Credit Suisse, Citibank, CPQD, Promon, entre outras. Ele é formado em Ciência da Computação pela Unicamp, que, aliás, esse curso é bom. É mestrado em Estudos de Informação pela University of Sheffield, com diversas certificações da AWS e Critical Thinking em Global Challenges pela University of Edinburgh. Carlos é casado, então vamos começar. Carlos, seja bem-vindo, fique à vontade de se apresentar, falar rapidamente sobre você. Bom, aqui é bom dia, né? Para vocês é boa noite, né? Estamos a 12 horas de diferença de horário, então é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? O Ricardo foi meu colega de Unicamp, como ele comentou, e é interessante participar desse programa. Eu tenho escutado vocês pelo podcast, né, na série passada, que foi sobre problemas de projetos, né, tem algumas ideias bem interessantes lá que dá para se usar. Como o Ricardo comentou, eu vim para cá em 99, alguns daqui que são já da mesma geração participaram daquela época que teve o bug do ano 2000, né? Então foi uma das razões que eu acabei vindo para cá para trabalhar no Credit Suisse. Estava envolvido com esse projeto, né? E estamos aqui. Legal. Então, a razão de você ter ido para o Japão, 23 anos atrás, você era um moleque praticamente, né, Carlos? Foi por causa do bug do milênio, é isso? De certa forma foi, porque naquela época as empresas estavam procurando profissionais para trabalhar, né, nos projetos e descobrir se tinha problemas, né? Então, estava uma época que estava contratando mais gente, né? Então, acabei vindo para cá e estamos aqui. Inicialmente, como sempre, a gente que vai para o exterior acha que vai ficar 1 ano, 2, mas acaba se acostumando e ficando, né? Agora, quando você chegou no Japão, você teve essa sensação de estar indo para o futuro? Porque a gente vê filmes do Japão, dá a impressão que a gente está indo para uma viagem ao futuro, um país tudo moderno, aquela Tóquio, aquela cidade toda automatizada, e aquele, né, assim, aquela visão meio science fiction. É assim mesmo ou o Japão não é essa tecnologia toda? Interessante você falar isso. Quando eu vim para cá, a gente veio para cá, eu com a minha esposa, né? A gente chegou, nunca tinha vindo para cá, nunca tinha vindo para a Ásia, aliás, né? Então chegou no aeroporto e do nada, assim. Então, de repente você olha lá tudo escrito numa língua que você não entende, sons diferentes, né? Aquele aeroporto bem moderno. E tinha um amigo nosso que morava aqui, foi esperar no aeroporto, né? Então que ajudou. E a gente pegou o shuttle do aeroporto. Naquela vez a gente foi de ônibus, né? O shuttle bus que eles chamam. E foi pro hotel. E era uma sexta-feira à tarde.
aquele congestionamento, aquele negócio. Eu falei, nossa, que a cidade, você vem da rodovia, a hora que chega na cidade, aquela via expressa, né? Não era muito diferente assim de andar em São Paulo, né? Assim, aquele trânsito. A única coisa é que a gente já era cansado da viagem do Brasil, que é praticamente 24 horas ou mais, né? Então, não via a hora de chegar no hotel. Então, não estava muito prestando atenção no que estava acontecendo lá fora. Aí, então, chega no hotel, morto de cansaço, só quer descansar e tal. Mas aí, no dia seguinte, é que vai começar a ver como é que é a cidade e tal, né? Então, não deu assim, muito choque, porque foi quase como chegar em São Paulo, assim, pegar um congestionamento na rodovia, né? Só que o aeroporto é mais longe aqui, né? Era quase 1 hora de viagem, né? Encontrou um monte de japonês, também parece São Paulo, né? Então também não fez... Mas aí no dia seguinte já foi bem diferente, né? Um outro amigo, que por sinal tinha sido professor nosso na Unicamp, né? Era japonês, ele foi encontrar a gente no hotel e levou para comer um sushi, né? O primeiro sushi de real aqui no Japão. Aí a gente andou pela cidade e aí deu para ver mesmo, parecia aqueles filmes Blade Runner, né? Aquele outdoors para todo lado, aquela cidade. Muito uma coisa visual, que chamou muita atenção era a limpeza da cidade, né? Você não via um papelzinho no chão, nada fora do lugar, né? Então isso era uma coisa. E você já saiu para cantar karaokê? Olha, quem já me ouviu cantar não iria perguntar isso, né? Porque eu sou terrível, né? Eu não fui cantar. Mas dizem que os japoneses adoram cantar karaokê, né? Tem karaokê em cada esquina aqui. E, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou sobre a tua primeira impressão na chegada, mas um passo atrás, como é que foi esse processo de participar de um processo seletivo para ir trabalhar num país assim que, na época, principalmente, não era um destino assim muito buscado, talvez, pelos profissionais? Como é que foi isso? E a motivação? O que que te levou a aceitar a oportunidade, né? Tanto pelo lado profissional quanto pela tua expectativa pessoal. O que você pode falar para a gente? Beleza. Então, isso aí também é um fato interessante, né? Na verdade, eu não estava procurando vir para o Japão na época, né? A gente já tinha se formado há algum tempo, já tinha trabalhado em algumas empresas no Brasil, né? Tinha ido para Sheffield fazer o mestrado, aí voltei ao Brasil, estava trabalhando numa empresa que na verdade era uma NGO, né, na área de pesquisa em biologia. Então, era gerente de informática lá, né, cuidava assim dos sistemas, de parte de dados. Mas eu tinha contato com um ex-colega do Citibank, né, que eu tinha trabalhado no Citibank quando saí da faculdade. E ele tinha mudado aqui para o Japão, né? Pelo Citibank na época. E depois ele acabou mudando para outra empresa, Credit Suisse, né? E na época, como eu falei, estava com essa história do ano 2000, né? A gente estava conversando sobre isso um dia, e ele falou assim, olha, aqui no Credit Suisse, em Tóquio, eles estão contratando pessoas, né? Principalmente que entendam de Unix, né? Na época, aqueles sistemas da Sun Systems, né, solares, etc. E se você tiver interesse, mandar seu currículo, né, encaminho aqui. E foi assim que começou a história. Eu mandei o meu currículo, aí fiz algumas entrevistas por telefone. Na época não tinha Zoom, não tinha essas coisas, a gente usava telefone mesmo, né, com o pessoal que trabalhava aqui e também o pessoal na Inglaterra, né, no grupo. E depois teve uma última entrevista que eu fiz em São Paulo, no Credit Suisse em São Paulo. Na época acho que ficava na Faria Lima, se eu não me engano. Então eu fui lá no Credit Suisse conversar com a pessoa que era o gerente da parte de Unix lá, né, de suporte.
Então, E o tempo todo nessas entrevistas... estrangeiros, né, que eu conversei, nenhuma pessoa japonesa. Era um inglês que trabalhava aqui, um americano que trabalhava aqui, o inglês em Londres, um inglês que trabalhava em São Paulo, né? Então foi tudo E em nesse inglês. processo seletivo todo, o tempo todo já diziam que era a vaga no Japão. Você já sabia que a vaga era no Japão. A vaga no Japão, né? Então não foi uma surpresa, né? Que você foi avançando Não. no processo e a sua esposa já estava sendo preparada psicologicamente para Pois é. para embarcar junto. Era isso que eu ia perguntar. Qual foi a reação dela? Então, na época, inclusive, a gente ainda não era nem casado, né? Ela trabalhava em São Paulo, né? Num laboratório farmacêutico, né? Também na área de informática, e eu em Campinas. Então, a gente ainda era daquele esquema de viajar de fim de semana, né? Um fim de semana em São Paulo, um fim de semana em Campinas. Aí, quando a história começou a ficar mais quente, né? Parece que vai acontecer, parece que vai dar certo. A gente começou a mudar os planos aí, resolveu apressar o casamento, né? E tudo, porque principalmente também para o problema de visto, né? Que é complicado. Depende do país que a gente vocês sabem, né? É mais difícil vistos, né? Para trabalho em outro país, né? Então, no caso, por exemplo, eu teria o visto que eles chamam lá sponsored pela empresa, né? Mas se ela não fosse casada, seria mais difícil, né? Inclusive, como ela é descendente de japonês, né? A gente até foi ver se ela conseguiria aquele visto que tinha um visto na época para pessoas descendentes de japoneses que quisessem vir trabalhar no Japão. Mas o pessoal do consulado não aconselhou. Ele falou, se vocês entrarem com esse pedido, vocês vão entrar com vistos separados, vamos dizer, não está vinculado um ao outro, né? Então, é melhor se fosse visto de casal, né? Então, a gente modificou e casou mesmo aí no Brasil e entrou com visto família, né? Isso. E, Carlos, esse processo todo de visto, e eu imagino que, de repente, tinha um pacote, né, que estava negociado, né, para permitir a tua ida, ou seja, tem a parte toda de apoio no primeiro momento, onde vai ficar, e tudo isso, tudo subsidiado pela empresa, eu imagino. É isso mesmo? Exato. Foi exatamente isso. Por exemplo, esse problema do visto demorou quase 3 meses, né? Bem demorado mesmo, porque acho que talvez hoje fosse mais rápido, porque é mais informatizado as coisas, mas em 20 e poucos anos atrás era mais papel vindo de carta para cá e para lá, né? Então, e realmente foi isso. Esposa? Quando eu acertei com a empresa, como eu ia entrar na empresa, né? Não era ainda funcionário dela em São Paulo, por exemplo. Diferente quando você já é funcionário e está sendo transferido, né? Mas eles... né? Exato. Então, eles pagaram a viagem, deram um pacote de ficar 1 mês no hotel, né? Quando chegasse aqui, até conseguir algum apartamento, alguma coisa mais definitiva, né? E o visto também, né? Deram toda a papelada para entrar no consulado, né? E, por exemplo, uma coisa interessante, né, que aconteceu, quando a gente ia no consulado em São Paulo tentar o visto, geralmente eles achavam estranho, porque geralmente é a pessoa que é descendente de japonês que está lá pegando o visto e levando o cônjuge que não é descendente para o país. Meu caso era o oposto, né? Eu era o não japonês da história e ela era... Os caras falam assim, não, mas ele não consegue trabalhar lá porque ele não é descendente. Ela fala, não, você não está entendendo. Ele é que está indo trabalhar, eu estou indo de esposa. A cabeça deles lá no consulado ficava assim, não, qualquer... E a sua esposa também tinha o planejamento de trabalhar no Japão? Deve ser um processo separado? Então, ela não, na época ela estava trabalhando nesse laboratório em São Paulo, né? E no primeiro momento ela não estava pensando em procurar, talvez chegasse aqui procurar alguma coisa, tal, né? Mas não era o objetivo inicial, né? Ô, Carlos, um
ponto que eu gostaria de explorar um pouquinho é a questão do custo de vida, porque o Japão, pelo menos a gente sempre ouve falar, né, e tem informações que é um país caro, né? As coisas não são baratas. Como é que foi esse seu início no Japão em relação a essa parte financeira? Isso era uma coisa que assustava, né? Será que o pacote que eles estão oferecendo é suficiente para morar aqui, né? A gente não tinha ideia, né? Por sorte, esse meu amigo que foi quem contratou, né? Assim, que convidou para trabalhar aqui, né? E esse outro que eu comentei que tinha um professor da Unicamp que morava aqui no Japão, que tinha voltado aqui para o Japão, na verdade ele é japonês. Eu entrei em contato com ele e comentei sobre custo de vida, se era suficiente e tal. E então eu tinha uma certa ideia, né? Mas nada é como você tá no país e vir, né? E uma coisa assim que chamou atenção muito assim, o preço aqui das coisas, se você fosse, por exemplo, indo em restaurantes, tal, realmente assustava, né? Quando você convertia o valor para o dinheiro do Brasil, né? O real na época, né? Já era real. Né? Podia morar fora um tempo. Já era. Essa época já era real. Mas depois que você acaba morando e vai em supermercado e tal, é diferente o custo de vida, né? Uma coisa é turista ou você está só dependendo de comer fora, etc. Outra é você estar comprando mantimentos, vamos dizer, fazendo comida, etc. Então, era, claro, era bem mais caro que o Brasil, né? Mas dentro do orçamento do pacote, vamos dizer, né? E com o tempo você acaba percebendo que nem é tão caro, assim, né? Por exemplo, agora, esse ano, o fim do ano passado, aí, que foi que o Japão começou a ter inflação. Nesse período todo que eu morei aqui, nunca teve inflação no Japão. Então, alguns preços eram exatamente os mesmos que eram há 23 anos atrás. Pô, isso é uma dificuldade para nós, né? É uma realidade diferente, é um mundo paralelo. Exatamente. As coisas que variam de preço são coisas que são importadas, né? Que, claro, aí pelo dólar variou muito nesse tempo todo, mas o preço local das coisas era praticamente o mesmo, né? E quando você chegou na empresa para trabalhar, foi bem recebido, tranquilo, né? O pessoal aceitou bem um estrangeiro vindo e... Então, eu comentei, né? Praticamente o pessoal da área de informática, né? Acho que naquela época a maioria era estrangeiro, né? Pessoal de vários países, né? Tinha alguns, claro, alguns japoneses, mas a maioria era estrangeiro. O chefe do grupo, que era da parte de suporte, né? Que era de Unix, Windows, etc., redes, era esse meu amigo do Brasil, que na verdade é descendente de japonês, né? Outras pessoas vinham da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Irlanda, tinha pessoal da Coreia, pessoal de Hong Kong. Então era assim, bem internacional, né? Então não tinha japonês mesmo você também não precisou aprender, né? Porque nunca precisei trabalhar em japonês, exatamente. Sempre fui em inglês, desde o primeiro momento, né? Então, e no dia a dia, assim, como é mais que é para ir na essa? rua, dia a dia. Então. É muito difícil de aprender. Eu acho. Não consegui até hoje aprender. Talvez pelo fato de não usar, né? Esse é um outro problema, né? Se eu trabalhasse num ambiente onde fosse necessário usar o japonês no dia a dia, a motivação é diferente, você usa, né? Eu praticamente uso para fazer compra, para pegar um táxi, essas coisas, né? Então, você não acaba não aprendendo a língua mais formal, vamos dizer, a parte business. Né? E sua esposa aprendeu, não? Sua esposa? Isso. Ela aprendeu bem melhor. Ela fez curso, começou
as amigas dela. No começo também, a maioria das amigas dela eram outras estrangeiras que moravam aqui, né? Mas, ela falava japonês? Não, nada. Nada. E a diferença cultural, como é que foi essa diferença cultural de você chegar num país tão diferente assim do Brasil? Então, é interessante isso, né? Porque talvez em São Paulo, estado de São Paulo principalmente, a gente já tem certo contato maior com cultura japonesa, né? Temos liberdade, tem os restaurantes, tem bastante pessoa que é descendente, mas é bem diferente. Quando você chega aqui, você vê que, na verdade, o que a gente vê lá é bem pouquinho, né? Por exemplo, uma coisa né? É outra coisa. que no começo era difícil, né? Que eu comecei aí na empresa, comecei a ter uma aula ou outra de japonês, assim, em grupo lá, para aprender um básico, né? E a Eliane ainda não estava tendo. Então, no comecinho, no primeiro, sei lá, primeiro ano, eu até falava um pouco melhor que ela. Então, a gente, por exemplo, ia no restaurante, eles nem olham para minha cara, eles olhavam sempre para ela, para fazer a pergunta, porque ela tem a cara japonesa. Só que eu que sabia o pouco necessário para responder. Então ficava assim, eu respondendo, mas o cara perguntando para ela, entendeu? Nem olhava para mim. E mesmo assim, já teve esse caso, assim, a gente sair com outras pessoas aqui, alguns Você estava aqui, bugando, o garçom saiu totalmente bugado. Né? Faculdade aqui. E falava super bem, mas se tem uma pessoa, tipo a Eliane, alguma outra, que tem cara de japonês, eles não olham para o cara que está falando, sabe? Não esperam que aquela pessoa fale, né? Isso é bem estranho. E hoje ela fala um japonês melhor que o seu? Bem melhor. Bem melhor? É mulher, né? Vai se comunicar com outras amigas, com outras pessoas. Acho que isso facilita bastante, né? Sem dúvida. E Carlos, o fato de ser estrangeiro, brasileiro, você comentou que no trabalho praticamente não fazia diferença alguma, porque a maior parte do pessoal era estrangeiro também. Agora, no dia a dia, você sente alguma diferença de tratamento por ser uma pessoa de fora? Isso é uma coisa interessante, um pouco sutil, né? Se você for olhar assim em artigos por aí, existe, talvez a palavra preconceito seja um pouco forte, né? Mas pelo fato do Japão era uma cultura muito homogênea, né? Praticamente japonês é uma nacionalidade, mas é também, sei lá, uma raça, uma língua. Eles eram muito homogêneos, né? Então, claro, todo mundo que é de fora é diferente do que eles estão acostumados. Então, existe um certo, principalmente naquela época era bem mais, né? Eu acho que teve a Olimpíada e teve a Copa também, né? A Copa do Mundo que teve aqui. Isso abriu mais, né? Que eles queriam receber bastante visitante, então modificou um pouco a cultura, né? Mas existe um certo preconceito, né? Você via às vezes algum político falando, né? Eles tinham medo, por exemplo, quando tiver um super terremoto, os estrangeiros vão sair saqueando, coisa que o japonês não faz, né? Porque vem em outros países, acontece isso, né? Você vê, às vezes tem um desastre no outro país, o pessoal sai saqueando lojas e não sei o quê. E eles falam, japonês não vai acontecer isso. E realmente, quando teve 2011, aquele super terremoto, tsunami, etc., não aconteceu nada disso, né? Nem estrangeiros, nem locais, ninguém saqueou nada, né? Mesmo você via, às vezes, na televisão o pessoal contar, assim, lugares que tinha alguma loja que ficou lá e o pessoal precisava de comida, o pessoal deixava o dinheiro lá, pegava, mas deixava o dinheiro lá, não tinha ninguém trabalhando. É outra mentalidade, né? É uma cultura diferente mesmo, né? Não, é extremamente desenvolvido, né? Muito interessante. Um senso de coletividade muito forte. Uhum. Uma coisa que eu sempre ouvi falar é que na cultura japonesa existe uma grande valorização da experiência, né?
da pessoa com o tempo de vida, e propriamente idoso, né? Uma coisa que na cultura ocidental a gente não tem. A gente olha o idoso como uma pessoa mais frágil, tudo, mas na cultura japonesa sempre escutei falar o contrário, que o idoso é sempre escutado, que ele impõe respeito. Você percebe isso? Isso aí é fato ou não? É fato, sim. Apesar de estar mudando, né? Principalmente porque a sociedade envelheceu muito, né? Então, a porcentagem de idosos é bem grande hoje, né? Idosos aí, talvez até incluindo a gente, né? Porque, como o pessoal fala, o pessoal que está mais na carreira, na última fase da carreira, vamos dizer, é grande hoje, né? Então, você vê, por exemplo, as grandes empresas japonesas, os CEOs, geralmente são bem idosos, têm mais de 70 anos, né? Uns têm 80, sabe? Então, era aquele esquema de avançar não só por mérito, mas por idade, né? Então, se o cara fosse idoso, mas não fosse bom, não ia chegar lá, né? Mas raramente um jovem chegava lá, né? Tinha que passar pelas fases, né? Claro que na empresa estrangeira não acontece isso, né? Porque eu trabalhava no Credit Suisse, então é empresa europeia, vamos dizer, mas com bastante cultura americana, né? Tinha um grande escritório, quando fundiu com o First Boston, né? Então a cultura empresarial era mista entre europeia e americana, então não tinha isso aí de puridade por tempo de casa, ninguém era promovido. Mas você vê que nas empresas mais tradicionais japonesas era assim, né? O pessoal é quase como militar, né? Você tem que ir passando pelas diferentes postos para chegar lá, né? Ninguém chega a general logo, né? Mas numa empresa estrangeira, não. Nesses 23 anos, você aproveitou para passear pela Ásia ou suas férias você vem para o Brasil para ver a família? Como é que é a prioridade? A gente visitou um pouco aqui do Japão, né? Várias regiões aqui do Japão. Na Ásia mesmo, a gente teve na China, teve Singapura, tive em Hong Kong, que é parte da China, mas era separado, né? Na época também, mais separado. E Austrália, Nova Zelândia, né? Mas como voltando à pergunta anterior do Ricardo, né, o custo de vida, passagens daqui eram bem mais caras do que, por exemplo, de outros lugares da Ásia vir para cá. Não sei porquê, mas era fato real isso, né? Acho que com o tempo foi mudando, né? Então era mais interessante viajar dentro do Japão do que para fora, né? Então a gente conheceu algumas regiões daqui e tal. Sempre porque também é o país da Ásia que é mais longe dos outros países da Ásia, né? Que ele fica já no Pacífico, saindo aqui do meio caminho do Havaí, né? Então, o pessoal, por exemplo, que mora em Hong Kong ou em Singapura, é bem mais fácil viajar ali nos outros países do que é bem mais daqui. pertinho, né? Tudo ali embaixo, E dá para perceber a diferença entre as culturas asiáticas. Você chega num país, você vê que é totalmente diferente. Porque às vezes a gente tem esse estereótipo, né? Que a Ásia é tudo mais ou menos igual. E na realidade tem diferenças grandes entre esses países, né? Tem sim. Tinha uma certa época que eu ia muito a Hong Kong a serviço, né? Porque tinha parte do meu time ficar lá, né? E assim, tinha algumas semelhanças, né? Claro, Hong Kong, entre as cidades da Ásia, era das mais desenvolvidas, né? Super moderna também, mas tinha já não era tão, por exemplo, a limpeza não é o mesmo que Tóquio, sabe? Tóquio, a limpeza era absurda, né? Você não via nada fora do lugar. Hong Kong era limpo, claro, mas não é a mesma coisa. O japonês, ele é muito polido, né? Muito educado, assim, você vai em qualquer loja, eles te tratam como um rei, assim, né? Mesmo que você não compre nada, são sempre agradecendo e tal, e tudo aquilo.
Já, por exemplo, em Hong Kong, já é mais no estilo que a gente está mais acostumado no Ocidente, né? O pessoal já é mais rápido. Não diria que eles são rudes, mas são mais ríspidos, talvez, no falar. Principalmente vindo daqui, né? Você acaba acostumando com aquele deferência toda que eles te fazem, né? Então, quando você vai para um lugar que é mais normal, com o que você estava acostumado no Brasil, Estados Unidos, você até acha estranho, né? Me lembro de um amigo nosso que trabalhava aqui na época, ele era irlandês e tinha as filhas pequenas que inclusive nasceram aqui, né? Então elas não, o que elas conheciam de mundo é como o Japão trata as pessoas. Então, quando elas foram primeira vez já maiorzinhas para Irlanda, né, visitar os avós, sei lá, a menina estava quase chorando para a mãe: mãe, por que aqui todo mundo trata a gente mal? Mãe, não, filha, eles não tratam mal. É lá no Japão é que tratam bem demais. Lá que é diferente, né? Que legal. Mas isso é uma coisa que realmente chama atenção, Carlos. Porque quando a gente viaja e a gente encontra japoneses, eles não precisam nem abrir a boca, a gente já percebe pela educação, pela postura e pelos costumes que é japonês. É super interessante como isso realmente chama muito atenção nós ocidentais quando estamos viajando. Carlos, e uma pergunta relativa ao dia a dia, né? Como é que são os costumes, né? Por exemplo, em relação ao trabalho. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas trabalham normalmente de 8 até as 5, tiram uma hora de almoço. Como é que é isso no Japão? É diferente? Como é que é esse dia a dia, né, dia útil, por exemplo? A gente ouve muita história que no Japão o pessoal trabalha até não aguentar mais, né? Fica até tarde e depois sai para fazer uma happy hour também forte, né? Então, isso também varia muito dependendo da cidade, né, que a pessoa mora, né, e do tipo de empresa, né. Nas empresas mais japonesas, vamos dizer, a gente sempre ouve falar que tem esse, não sei se seria tradição ou costume, mas o pessoal não ia embora, né, enquanto o chefe não foi embora. Então, mesmo que não está fazendo nada, fica lá até o chefe ir embora. Aí o pessoal começava a querer ir embora, né? Porque pegava mal ir embora antes que o chefe. E tinha muito, assim, alguns amigos japoneses que a gente conhece que trabalham em firma japonesa, tinha muita essa obrigação de ter que sair para beber, né, depois do serviço, com o chefe, com clientes, Então o pessoal mesmo trabalhava, sei lá, tipo até 8, 9 da noite, ainda saía para beber com os amigos ou com o cliente. Então ficava super cansado. Isso não dá muito divórcio, não? Então, como é uma coisa assim tão enraizada na cultura, né? É meio esperada, assim. Diz que a Eliane às vezes comentava que algumas amigas dela, assim, se o marido chega cedo, eu acho que tem alguma coisa errada, sabe? Alguma coisa... É o contrário. E nessas saídas, assim, costuma ter muitas mulheres, assim, é misto o ambiente ou é bem predominante masculino? Hoje em dia é mais misto, sim. Talvez antigamente era bem machismo, né? Mas acho que hoje em dia já mudou bem também. Mas acho que, sei lá, 70% talvez seja homem ainda. Ainda. E as mulheres saem, vão junto e bebem também? Aliás, essa é uma outra coisa interessante que a gente nota na cultura aqui. É muito comum grupinhos separados, sabe? Homens vão com os homens, mulheres vão com as mulheres. E mesmo as mulheres que não trabalham, elas costumam se encontrar, as amigas, né? Amigas da escola, da época da faculdade, ou da época talvez até do primário, secundário, se encontram regularmente, viajam só juntas, só as mulheres. É bem estranho, assim. Você vê muito grupinho, assim, você vai almoçar,
uma mesa, 4, 5 meninas, ou moças ou senhoras, conversando, sem nenhum homem, outra mesa, 5 homens, tá. E ainda é muito comum aquela prática do miai, aqueles casamentos arranjados, que isso é da cultura japonesa, né? Ainda tem hoje em dia muito disso ou não? Olha, pior que tem, mas é um pouco diferente do que a gente imaginava. Tem, assim, eventos, né? Por exemplo, no meu time, tinha uma pessoa lá que conheceu o marido, né, num evento desse. Então é tipo sei lá, uma festa grande assim, onde as pessoas vão para conhecer pessoas, eventualmente Parceiros. parceiros. É uma festa do par perfeito. Exato. Talvez sei lá, é uma empresa que organiza, né, pessoas de vários tipos de profissões, assim, e sei lá, não sei como se faz isso, a gente fala matching, né? Faz tipo de um matching e eles se conhecem. E pelo jeito parece que funciona. Interessante. Mudando de assunto, nesses 23 anos, você passou exatamente pela evolução do não ter celular para ter celular de 5G, e estando no Japão, onde a tecnologia está sempre na frente, né? Como é que foi isso? Você agora está com 5G, com Wi-Fi 6, todas essas tecnologias novas no seu dia a dia. É estranho ou é interessante? Como é que se vive nesse ambiente? E isso também é alguma coisa que não é 100% verdade, né? Eu me lembro que quando a gente chegou aqui, era verdade, o Japão estava sempre na frente, né? Eu lembro que eu ia para o Brasil, que eu levava o celular daqui, né? Geralmente eles eram pequenos, já tinha mensagem e tal, e no Brasil ainda era Motorola, aquelas coisas assim, normais, né? Que ainda tinha. Só que acho que o iPhone quebrou muito essa barreira, né? Meio que igualou, né? Ainda existem aqui da Sony, Panasonic, não sei o que, eles ainda fazem celulares deles que hoje são Android, né? Não são mais sistema operacional proprietário, mas depois que, sabe, Google Pixel e iPhone meio que dominou o mercado, né? Então, você já não vê mais tanta inovação nessa área, né? Claro que, como você falou, o 5G, não sei o que, das operadoras realmente tem, né? Todas as operadoras ficam lançando esses negócios bem rápido aqui. Mas o aparelho em si, eu acho que era melhor antigamente. Era bem mais frente do que hoje. Hoje praticamente todo mundo usa iPhone, Google, etc. O Japão já foi a meca, né, da tecnologia, né, das novidades e pelo que você falou hoje já acompanha as tendências mundiais, né? Legal isso. E Carlos, agora mudando um pouco de assunto, né, para a gente relaxar um pouquinho, conta um pouquinho das suas bolas foras aí, alguns casos engraçados do Japão, que acaba acontecendo, né? Acho que é inevitável quando a gente está num país diferente. Tem alguma coisa aí memorável? Olha, por exemplo, logo que a gente chegou, né, a gente não sabia muito como que, nunca, sei lá, como você vai, no Brasil, quando você convida para ir num casamento, por exemplo, né, você já está acostumado como que funciona, tal. Então, acho que eu estava aqui, não sei, talvez primeiro mês até que eu estava aqui, ou segundo mês, um cara lá do banco, do meu grupo, casou, né? Então convidou as pessoas do departamento para uma recepção, assim. E a gente não sabia como que era. E o meu amigo daqui nem se tocou de me avisar como é que funcionava, né? Então, no dia tal, a gente foi. Aí chegou lá, você tem que pagar na entrada da festa. Então, você tem que levar um envelope com um certo quantia que o japonês já sabe mais ou menos
quanto que é o padrão. A gente não tinha a mínima ideia. Então, chegando lá, nem sabia, né? Aí o cara falou, não, você tem que pagar. Eu falei, como que assim? Como que tem que pagar? Porque a gente estava aqui há pouco tempo, ainda não tinha recebido o primeiro salário, não tinha a mínima ideia de como, não sabia converter direito e tal, né? Então era uma coisa estranha, assim, falei, putz. Isso era além do presente ou isso é o presente? Então, meio que é o presente. Você... mais para frente a gente entendeu como é que funciona. Quando os casamentos mais normais aqui, vamos dizer, tem pelo menos 3 festas, ou três tipos de eventos, né? O pessoal tem um casamento, dependendo aí da família, num templo ou num santuário, assim, da religião, né, que vai com aquelas roupas, aqueles kimonos formais e tal, mas geralmente é a família mais chegada. Aí, depois desse evento, às vezes eles têm um almoço, um jantar, tal, para aquele grupo. Aí tem outra festa, às vezes nem é no mesmo dia, né? Pode ser numa semana depois ou no dia seguinte, para um grupo de amigos, talvez seria o segundo círculo, né? Um grupo de amigos talvez mais íntimos e a parte da empresa, talvez os seus chefes, as pessoas do mesmo grupo, do mesmo departamento, assim, mais chegadas. E às vezes tem a segunda festa, que é no mesmo dia, talvez depois daquela, que chamam mais gente. Então, cada uma dessas festas, o que é esperado de você dar de presente, quer dizer, pagar lá, é diferente, né? Porque é um evento, assim, que tem script mesmo, né? Tem que ajudar a pagar o evento, né? Exato. Então, o dinheiro que você paga é tanto para ajudar a cobrir a festa e um extra ainda para o casal do presente, né? E quando acaba a festa, todos os convidados recebem um presente, uma sacolinha, dentro tem algumas coisas dentro. Às vezes tem algum, sei lá, um doce, um pacote de algum assim, confeito, às vezes tem algum presente, sei lá, um porta-retrato, coisas mais estranhas, assim. Aí, mudando isso 20 anos, não, talvez 16 anos depois, essa minha funcionária que eu comentei antes, que casou, né? Ela me convidou. E a tradição é que algumas pessoas têm que fazer um discurso na festa. Uia. Então, o pai do noivo, o pai da noiva, algum professor da faculdade, assim, que eles ainda mantêm um contato, ou o melhor amigo, e o chefe. Então lá fui eu ter um discurso. Foi aí que você dançou. E aí, fez o discurso Mas em aí japonês? Em japonês. Então, aí eu fiquei naquela, o que eu faço, né? Aí eu fiz o seguinte, eu escrevi o texto, outro funcionário que trabalhava comigo, um amigo nosso, traduziu em japonês, né? Então, na hora de falar lá, eu comecei assim, a primeira frase em japonês. Aí falei, agora, me desculpe, eu vou continuar em inglês. E o Sai-san aqui vai traduzindo para as pessoas, né? Que muita gente lá não falava inglês, né? Os convidados. Então eu fiz isso, eu fui falando e falava uma frase, ele traduzia, então deu tudo certo, né? É mais sábio até, né? Porque vai que você falasse alguma besteira sem saber, né? Agora, fora essa festa que é diferente do casamento, como é que são as festas normais? Como é que as pessoas, tipo, você tem, sei lá, um aniversário, alguma coisa, como funcionam essas outras festas assim? Não é normal convidar as pessoas para ir na casa, né? Porque, primeiro, em geral, são pequenas, né? As casas são meio pequenas em relação ao que a gente está acostumado, né? Então, é normal as pessoas comemoram essas coisas em restaurantes, ou bares, ou aniversário, assim, chama um grupo de amigos e vai
faz um jantar, fecha um restaurante, assim, uma sala do restaurante. Os restaurantes melhores sempre tem umas salas assim que você aluga, né, para o grupo, né? Então, fim de ano a gente faz isso, começo de ano, aniversário. Então é mais normal isso, né? Claro que o pessoal, às vezes estrangeiros, assim, principalmente naquela época que eu falei que tinha muita estrangeira aqui, que as diretorias das empresas, os chefões assim costumavam dar umas festas, que eles moravam às vezes em alguns lugares bem grandes, que eram pagos pelas empresas, tal, então chamava o pessoal para um churrasco, para alguma coisa, mas não é tanto os japoneses, eram mais estrangeiros que tinham aqui, né? Tá. E falando de hábitos, né, eu tinha uma pergunta para te fazer, tá? E é relativo a se acostumar com a comida local, tá? Então, chama muita atenção aí do pessoal quando fala assim, eu comi no Japão, comida japonesa, estou acostumado, mas a informação que eu tenho é que a comida japonesa que você come aqui no Brasil não tem nada a ver com a comida do Japão, né? Por exemplo, acho difícil o pessoal usar cream cheese aí. Então, Não, pelo amor. como é que foi? Pois é, não tem isso, né? Hot Philadelphia eu também acho que não deve ser uma coisa comum de encontrar. O que você percebeu? Como é que foi se Aqui no adaptar Brasil com tem isso? sushi de goiabada, então já é uma coisa Não, meio. isso é uma Exatamente, aberração. exatamente. Mas Isso é uma releitura, né? isso é uma releitura. Mas assim, mas nem sushi eu acho que se come no dia a dia no Japão, né? Deve ter uma Não, culinária normal, assim. Que é mais comida de festa, não é? Mais Como que é, elaborada, não é Carlos? isso? Como que é, Carlos? Então, também tem bastante, como a gente fala, né, em inglês, misconceptions, né? Eu nunca vi um país que tenha uma culinária tão variada como o Japão. Viajando para a Europa, outros países, é impressionante a variedade, né, de estilos de comida que tem aqui. Tóquio talvez seja o lugar que tem mais restaurantes per capita do mundo, né? Tem prédios de restaurantes, sabe? Aqui você vai em algumas regiões, você tem um prédio, assim, sei lá, de 8 andares, cada andar é um restaurante. É algo assim, você às vezes não percebe porque tá para cima, né? Tá acostumado no Brasil e outros países, geralmente é no térreo sempre o restaurante, né? Aqui tem subsolos, que tem restaurantes, então a variedade culinária é absurda, né? E inclusive, acho que vocês já devem ter visto falar, Guia Michelin, que tem mais quantidade de estrelas é no Japão, em Tóquio, né? Então é super variado. Existe, é claro, aquelas coisas mais básicas, né? Que se acha em qualquer canto, que é tipo o lamen, né? O ramen, aqueles macarrão, sopinhas, né? Udon, soba, que é aquele tipo. Sushis tem bastante, né? Aí tem um tipo de culinária que eles chamam de inspirada pela culinária ocidental, né? Que são pratos que entraram no Japão, que teoricamente são considerados para eles como comida ocidental, mas é bem diferente do que se acha em outro país. Por exemplo, hambúrguer, né? Eles têm aqui dois tipos, tem hambago e hambúrguer, que parece igual a palavra, mas um é o sanduíche, que a gente está acostumado, tipo McDonald's e outros aí, e o outro é o hambúrguer no prato, né? Então, geralmente vem numa chapa, o hambúrguer com legumes, um molho e tal. Para eles isso é comida ocidental, mas você não acha isso em outros países, né? Já é uma japonesada. Um outro prato muito comum aqui, que eles chamam, que é o tonkatsu, né? Que é um porco empanado, que é servido, assim, um filé de porco, né? Empanado, servido com um molho e repolho e tal. Para eles isso daí também é típico japonês, mas eles consideram que isso veio da comida alemã para cá, né? E aí vai, né? Então, até quando eu ia vir para cá, que eu tinha problema de pressão alta, né? Sempre tive desde adolescente. Eu fui no meu médico, né? E meu pai estava junto na consulta, né? E o médico cuidava de mim desde muito tempo. O pai falou assim: você acha que ele vai para o Japão, né? Vai se virar com a comida, né?
o médico falou assim, que ele também era meio gordo como eu, e falou assim, Zé, e lá gordo tem problema de comida, qualquer lugar que vai acaba gostando da comida e se adaptando, né? A adaptação é fácil, né? Mas realmente, né? A gente acaba comendo mais comida mais ocidentalizada, pra falar a verdade. Mesmo quando eu vou no escritório ali perto, tem bastante restaurante italiano, hambúrguer, steak, tem até 2 restaurantes brasileiros perto, tipo rodízio, né? Tem um Barbacoa, tem outro que é o Rio Grande. Então a gente acaba comendo em casa, também faz comida meio abrasileirada, sabe? Arroz, feijão e não sei o quê. Então, no fim, acaba não sendo tão dependente da culinária japonesa, né? Sushi, por exemplo, qualquer supermercado vende e bom, né? Então a gente compra uma vez por semana. Mas, Carlos, pensando na comida japonesa, qual que seria o prato que você mais gosta, que é mais interessante da culinária japonesa? Olha, sushi a gente come bastante, eu gosto, né? Principalmente o que a gente chama de sushi aqui é aquele mais tradicional, que é o arroz com um peixe em cima, né? No Brasil, às vezes, a gente fala mais aquele que é enrolado com a alga em volta, né? A gente chama mais sushi, que geralmente quando se fala em sushi, geralmente tá pensando, aqui no Japão tá se pensando nesse, que é o arroz, bolinho de arroz com o peixe em cima, né? O tonkatsu que eu comentei, né? O porco empanado é uma coisa legal também, que a gente gosta de comer. E é claro, quando você vai assim em viagem, vai em hotel, assim, tipo aqueles hotéis que tem a água quente, né? O pessoal fala, termas, geralmente acompanham o jantar incluído no pacote, né? E aí aquela tradicional comida japonesa que eles chamam de kaiseki ryori, que é uma desfile de pratos, né? Então você vê um monte de mini pratinhos pequenos que começa desde o sashimi, vai até um steak, passando por peixes e aquelas coisas super elaboradas, bonitinhas, tal, né? Mas é uma coisa especial, assim, que você vai comer numa ocasião, né, de uma viagem, ou de, sei lá, de um aniversário, tal, mas não é um dia a dia, né? Ah, entendi. E qual é a comida que você sente falta daqui do Brasil? Olha, por incrível que pareça, coisa que eu sinto falta, na verdade, é o bacalhau. Por ser descendência... Você Bacalhau sabe, português. né? Não é do Brasil. Até existe bacalhau nas lojas brasileiras que a gente compra pela internet, que tem aqui no Japão, mas não é aquele bacalhau grosso, aquela coisa deliciosa. Se eu venho para cá, assim, só aquele bem, o resto, né, fininho, aquela coisa. Então eu faço em casa, mas isso eu sinto falta, né? Aquela bacalhoada farta, assim. Mas eu a tava comida apostando que era realmente farofa. é muito rica. Farofa, então, Farofa ia ser as bom. lojas brasileiras, Tóquio não tem muito, mas em outras cidades onde tem muito brasileiro que trabalha assim, né? Tem bastante loja que importa produtos básicos do Brasil, né? E a gente então compra pela internet e entrega aqui, né? Então farinha de mandioca é fácil conseguir, né? Tô sempre fazendo farofa. Quando eu faço feijão, gosto de pôr a farofa em cima. Então, farofa não é tão difícil. Mas difícil é essas coisas mais diferentes aí, tipo queijo fresco, né? Queijo Minas fresco. Eles até fazem, mas não é tão bom, né? O bacalhau que vem esse ruinzinho e tal. Carne até que tudo bem. Eles importam, né? Da Austrália, dos Estados Unidos e tal. Então já tem eles vendem com os cortes mais comuns do Brasil, né? Essas lojas brasileiras, né? Porque se você for no supermercado aqui, os cortes são meio diferentes, né? Tem algum bife e tal, mas não é realmente aquele que a gente está acostumado. Muito interessante esse papo de comida, né, gente? E eu espero que vocês estejam curtindo muito essa conversa, esse papo direto do Japão, né? Realmente é uma experiência muito interessante, muito rica para todo mundo.
E se você que está ouvindo, está curtindo o podcast, não esquece de nos seguir na sua plataforma de podcast preferida, tá? O Nada de Pânico, que é publicado semanalmente. E também, né, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você curte, que quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre como um brasileiro vive em outros países, eu acho que essa série está muito interessante. Passar feedback para a gente seria ótimo, porque a gente aprende muito com o feedback e a gente pode cada vez fazer episódios melhores, né? E agora vamos voltar ao nosso convidado, né? E com aquela pergunta que todos estavam esperando. Carlos, você entrou em pânico em algum momento? Várias vezes por ano você tem terremotos, né? Aqueles bem leves, assim, você já acaba nem sentindo mais, né? Mas aquela vez em 2011 foi fogo, deu bastante medo, assim. Eu estava no serviço, né? Foi 2 e pouco da tarde. A Eliane estava em casa, né? Então deu aquele, ficou balançando 1 minuto, né? Mais de 1 minuto, né? Aí Caramba. cortou telefone, você não conseguia ligar para ninguém, né? As linhas todas congestionadas, o celular não funcionava, não dava sinal, né? Você estava busy, o tempo todo aquele sinal de ocupado, né? Então você não sabia o que está acontecendo. E meu andar eu estava no andar 48 do prédio, né? Então, Nossa. quanto mais alto, mais balança, né? Então, ele fazia assim, né? Então demora talvez 5 minutos ou mais para parar de balançar, né? Então você está olhando lá fora, você vê tudo balançar, mas na verdade você também está balançando, né? Dá a impressão que todos os prédios estão fazendo assim. É você que está balançando de um lado para o outro. Então, da minha janela enxergar a Bahia, né, de Tóquio, e lá longe tinha um lugar que tinha uns tanques de combustível. De repente, eu vi um daqueles lá explodindo, assim, um fogão saindo, assim. Falei, pô, é o fim do mundo, agora acabou, né? Mas aí eu acho que dá pânico isso. e não conseguia falar com a Eliane, saber como é que estava aqui em casa, né? Se estava tudo bem, né? Então, deu um certo sufoco, né? Mas é tudo preparado. Então, a empresa falou, não, já leva todo mundo ganha seu capacete, você vai lá para um lugar lá que fica esperando o negócio acalmar, aconselha você a não sair na rua, porque pode cair coisa em cima, quebrar vidros e tal. Então, a empresa já tinha estoque de comidas e água e tal lá dentro. Então, falou, quem quiser ficar aqui, passar a noite, deram cobertor, tinha tudo, né? Mas estava preocupado com a Eliane aqui em casa, né? Então, a gente fica... Aí conseguia... Mensagem funcionava, né? Não conseguia ligar, mas conseguia mandar... SMS, né? SMS. Facebook, na época era o Messenger, né? Outros aí funcionavam bem. Então, a internet não caiu, né? Então, a gente conseguia se comunicar. Mas a primeira semana foi bem assim, medo, porque não tinha aftershock toda hora, né? Então, não relaxava, né? O tempo todo balançando, assim. Então, essa parte do perigo é sempre ali, né? Você nunca sabe. Vai acontecer outro grande, vai acontecer aqui em Tóquio, provavelmente vai destruir grande parte da cidade, mas sei lá, né? Qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar, então a gente acaba não se preocupa pensando muito nisso, né? Alguma hora você se arrependeu disso, de ter ido? Olha, no começo, tem algumas horas que você fica meio assim, né? Putz, que eu me meti, mas não era nem tanto por ser o Japão, mas pela empresa financeira, né? Porque as empresas financeiras tendem a dedicação que você tem que ter é muito alta, né? E o fato de estar no Japão, que piora um pouco a coisa, é o fuso horário. Como as empresas, geralmente, as principais sedes são Estados Unidos ou Europa, tem muita reunião à noite, né? Então, o dia nosso
ao contrário assim das empresas japonesas, que o cara acaba e vai beber, tem que ficar em casa, voltar para casa para ter as reuniões, né? Então, principalmente no inverno, como agora, que o fuso horário lá dos Estados Unidos muda, a maioria das reuniões começava às 10 da noite, né? Então, Nossa. você trabalhava Puxado, o dia inteiro, né? um break ali das 6, 7 da noite até as 10, mas aí começava mais 2 horas ou 3, às vezes, de reunião. Legal. Ô, Carlos, você poderia falar uma frase em japonês para a gente ir terminando? Ou é muito complicado? Não, uma coisa normal assim que se fala quando termina o trabalho, ou quando termina, sei lá, uma entrevista, a gente fala "Etsukare-sama desu", ou "Etsukare-sama deshita", né? Um pouco mais formal, que significa, talvez a tradução seria você está cansado, pode descansar, né? É mais ou menos essa tradução literal, mas é uma certa despedida quando você estava junto fazendo alguma coisa, né? Então, geralmente trabalho, um trabalho de escola, ou o pessoal correu a maratona, qualquer coisa. Então, talvez a gente possa usar essa frase. Esse cara estava desse. Legal. E você teria, a gente está terminando agora, alguma mensagem final que você gostaria de passar? Eu acho que uma dica acho que vale a pena tentar ver, né? Qualquer área, não só informática. Tem pessoas aqui que dentista, conheço médico que acabou vindo para cá, mas é mais importante hoje do que antes a pessoa se dedicar a aprender o japonês também. Vale a pena conhecer o outro lado do mundo. Que legal. Tá bom. Então tá bom, vamos encerrando hoje. Carlos, queria te agradecer muito aí pelo seu tempo, por esse papo, e estamos 12 horas de diferença, então valeu mesmo aí a gente tá conversando. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes acho que estão curtindo muito também esse papo, e o Japão é um país que não é muito comum, né, a gente ter contato com pessoas que estão trabalhando lá no dia a dia. Tá? Então, muitíssimo obrigado, Carlos. E eu queria agradecer também o pessoal que participou aqui desse papo, a Zara Martinez, o Michel Girardias e o Jorge Lacombe, e eu, Ricardo Mandel. E então hoje estamos terminando esse episódio Nada de Pânico, direto do Japão. E se você está curtindo, né, a nossa série, como eu disse antes, vai lá na sua plataforma, dá uma curtida, compartilhe com os amigos, enfim, e vai seguindo a gente, que semana que vem vamos estar com um novo episódio. E também, se vocês quiserem, podem seguir a gente no LinkedIn, na nossa página Nada de Pânico, e além do nosso Instagram, o L3 Team Brasil. Então, pessoal, foi um grande prazer estar com vocês hoje. Grande abraço, tchau para todos. E sayonara! Sayonara! Tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, hein? Tchau. Um abraço.